Nós tivemos ontem a prisão do Alexandre Baldi, o menino de ouro do Centrão. Muita gente está falando assim, não, mas o Alexandre Baldi é secretário do Dória. Sim, secretário do Dória. Dória tem de explicar também. Dória, aliás, o Dória deveria ter demitido. O Alexandre Baldi não o fez. Não o fez. Por quê? Porque é amigo dele. É amigo. Deu uma licença ali de 30 dias para ele tentar se explicar. Ele está preso, prisão temporária. Apreenderam aí quase 100 mil reais na casa dele. Teve todo um problema aí de suspeita de vazamento da operação, porque ele se licenciou 2 dias antes da operação. A família foi para Angra, ele veio aqui a Brasília, né? Ele tem uma casa em Brasília, tem uma casa em São Paulo. Aliás, ele tem um apartamento em São Paulo, num condomínio de luxo, que inclusive, a vizinhança ali já foi frequentada pela Polícia Federal diversas vezes, né? Então, assim, o Alexandre Baldi ontem eu expliquei no momento antagonista, né, como é que ele foi preso. Pode passar a próxima. Recebeu 900 mil reais de propina e o seu primo, tem um primo, Rodrigo Dias, recebeu 250 mil. O Rodrigo Dias é ex-presidente do FNDE, está subordinado ao MEC. Orçamentozinho aí de 50 bi. Rodrigo Dias foi preso também. Ele foi presidente do FNDE no ano passado, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, em acordo com o Centrão. O Baldi é do PP, do Progressistas. É o mesmo partido do Ciro Nogueira e do Arthur Lira, que inclusive era um dos candidatos, né, virtuais aí do Bolsonaro para a sucessão de Rodrigo Maia. Ué, mas Cláudio, o Rodrigo Maia é amigo também do Alexandre Baldi? Sim, Alexandre Baldi inclusive é padrinho de um dos filhos do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, Dória e Alexandre Baldi passaram o Réveillon em Miami. Mas o Baldi também está na base do governo Bolsonaro. Aliás, estava pedindo voto para ele um dia desse aí, defendendo o governo. Ele é um dos caciques do PP. Vocês entenderam como é que é? Não caiam na retórica de porque é o PSDB que é contra o PT, que o PT que é contra o MDB, que o MDB é contra o PP, que tem de esquerda, tem de direita. É quem está dentro e quem está fora. São esquemas suprapartidários. Os recursos saem do mesmo lugar. Sabe qual lugar? O seu bolso. Bom, aí envolve Funasa e o escambau. Recomendo que vocês assistam o Momento Antagonista ontem, que eu destrincho esse negócio. Lembro também, é importante lembrar, né, que o Baldi indicou o Rodrigo Dias, que foi preso com ele agora, para presidir a Funasa em 2016 no governo do Michel Temer. Também é isso. Aliás, eu explico e cito diversos quadros, diversos nomes, né? Eu mostro como o Michel Temer, o governo do Michel Temer, o núcleo duro ali, boa parte dos integrantes desse núcleo duro, quer dizer, a parte que não foi presa, né? Boa parte desses integrantes, ela foi absorvida pelo governo João Dória. Está lá o Henrique Meirelles, né? Tem o Antônio Claret, que também presidiu a Infraero no governo do Temer. O Wilson Witzel também recebeu vários por lá. O André Moura, que foi líder do governo do Temer, está lá, virou simplesmente secretário da Casa Civil do Wilson Witzel. E o Ibanez, aqui, governador do Distrito Federal, recebeu mais uma porrada de gente. Vários. Citei vários ali. Começando pelo Gustavo Rocha, que era o jurídico do Temer, que, aliás, manteve toda a sua equipe jurídica no governo Bolsonaro, e eu falo isso desde o primeiro dia desse governo. Botaram o Jorginho ali só de marionete, porque a equipe é do Gustavo Rocha, que está como secretário de Justiça do Ibanez. E tem vários nomes, tem 5, 6, 7 nomes. Até diretor da Caixa virou presidente do BRB. Aliás, o governo Bolsonaro manteve vários quadros do Temer. O Tarcísio de Freitas é um, o Wagner Rosário é outro. Precisa fazer PowerPoint para vocês entenderem? Cláudio, mas o Witzel não é inimigo do Bolsonaro, o Dória também.
Enfim. Pode colocar a próxima aqui. Bom, a operação descobriram também o seguinte, fortes indícios de que Baldi usou a esposa e o sogro para lavar dinheiro. Por que isso é importante? Porque o sogro dele é o Marcelo Limírio Gonçalves, fundador do Laboratório Neoquímica, que acabou vendido para a Hipermarcas, também aí já investigada, né, em vários rolos, por 1,3 bilhão em 2009. O Marcelo Limírio simplesmente foi sócio do Carlinhos Cachoeira. O empresário, bicheiro, mas chamar ele de bicheiro é pouco, porque ele tem negócios em todo lugar. Negócio na área de saúde, né? Inclusive, o Alexandre Baldi foi preso, né? Ele tinha contato com uma OS, que é a ProSaúde, que fez esquema, né, com o secretário, Sérgio Corte, secretário do Sérgio Cabral. Vocês entenderam? Então, assim, a coisa é antiga. Eu me lembro que eu denunciei esse esquema do Cachoeira com Marcelo Limírio, todas as operações, direcionamento de licitação, fraude de licitação, corrupção. Isso em 2012, tem 8 anos. E eles já faziam o esquema, já eram investigados desde 16 anos antes, né? O esquema já tinha 16 anos. Bota aí mais 8. O Alexandre Baldi foi, inclusive, citado na CPI do Cachoeira. Mas aí fizeram aquele acordão e ele acabou não sendo investigado. E num dos grampos da Operação Monte Carlo, que acabou dando origem justamente à CPI, né? Tivemos 2 operações, Monte Carlo e Vegas. E num dos grampos, o Carlinhos Cachoeira chamava o Alexandre Baldi de quê? Meu menino de ouro. Então esse é o menino de ouro, tá bom? Esse é o menino de ouro. E aí a PF suspeita justamente de operações envolvendo a compra de imóveis em Brasília, a compra de um avião, de uma aeronave, né? Negociações que não foram declaradas à Receita. Enfim, isso aqui vai longe. Baldi também foi, bom lembrar, que ele além de ministro das cidades do Temer, hoje secretário de Transportes Metropolitanos, ele também foi ele é deputado federal licenciado e ele foi secretário do governo do Marconi Perillo, tá? Que é outro também que foi preso, tucano, tá? Pode pôr a próxima. O Baldi tem um outro primo, isso aqui é uma curiosidade, que é simplesmente o publicitário do Michel Temer, o Elcio Mouco. O Mouco, né, é primo do Baldi por parte de mãe. Ele não tem nada a ver com a situação, com a investigação atual, né? Estou aqui só fazendo uma referência para vocês de contexto, para vocês entenderem. Mas o Mouco foi delatado pelo Joesley Batista, tá? Como tendo usado ali, disponibilizado a sua agência para repasses de propina para o Temer. Curiosamente, o Baldi é defendido pelo advogado do Joesley e do Wesley Batista. E o Baldi foi subrelator da CPI da JBS, que era para investigar justamente o Joesley e o Wesley. Então, é aquela velha história. Para que o cara vira subrelator, relator, presidente de uma CPI que vai investigar empresários com quem ele tem algum tipo de vínculo? É para justamente, né, segurar a investigação, direcionar essa investigação, para que ela não atinja, ou pelo menos para que ela não atinja em cheio, né, os seus amigos. Próximo. E aqui eu fiz um alerta, justamente, que o caso Baldi, né, traz esse risco aí, quer dizer, é um exemplo, né, do risco do governo Bolsonaro em se aliar, né, em casar com o Centrão. Como eu falei, acabei de falar, ele é cacique do PP, do Ciro Nogueira, do Lira, enfim. Aí aqui eu faço o relato de toda essa trajetória que eu comentei com vocês. Aliás, é bom ressaltar isso aqui, ó. O Rodrigo Dias, o primo do Baldi, que também foi preso ontem, ele foi demitido do FNDE pelo então ministro Weintraub antes do Natal de 2019. Quando vieram à tona, nós denunciamos indícios de superfaturamento num pregão do FNDE de 3 bilhões de reais para a compra de computadores. Ou seja, o Bolsonaro bate no peito, não tem corrupção no meu governo.
Mas você está no início do governo e você está abrindo as portas do seu governo para os corruptos que não sabem fazer outra coisa. Você acha que essa gente sabe fazer política que não seja esse tipo de política? Direcionando licitação, fraudando contrato? Essa é a questão. Você está ciente, você conhece. O presidente sabe quem são. Ele não é ingênuo, não é inocente. Ele conhece esses personagens porque ele trabalhou do lado dessa gente no Congresso durante 3 décadas. Né? Próximo. Bom, aí registramos aqui hoje que tramitam na Justiça em Brasília 2 ações movidas pelo Baldi, né, preso ontem para tentar tirar do Twitter críticas contra ele que foram postadas pelo senador Jorge Cajuru. O Cajuru escreveu que o ex-deputado vive de propina e que em 2019 entregou a Jair Bolsonaro a folha corrida dele para evitar que ele fosse nomeado ministro. Assim, porque existia a possibilidade de recriação do Ministério das Cidades no governo Bolsonaro e quem comandaria a pasta era o Baldi. Ainda no ano passado, a juíza Priscila Faria da Silva negou um pedido de liminar para retirar as postagens do Twitter. Remover o conteúdo em razão de ofensa à honra e à imagem seria retirar do público a possibilidade de realizar um juízo de valor a respeito da crítica política que vem sendo dirigida ao autor. Em outra ação, Cajuru é processado por Baldi por ter dito que ele é integrante de quadrilha, picareta, de quinta, trombadinha. Em outubro do ano passado, a Justiça negou o pedido de indenização. O juiz Gabriel Moreira Carvalho Couro escreveu: é de se esperar que parlamentares se manifestem quanto aos nomes indicados para compor o governo, seja elogiando ou criticando, e tais opiniões guardam íntima conexão com o mandato, estando resguardadas pela imunidade parlamentar. Tá bom? É isso aí, ó. Integrante de quadrilha, picareta de... Não estava muito errado o Cajuru, pelo visto, né? Próximo. E hoje, olha, o Dória levou aí... dormiu, ficou pensando no que falar, né? Porque é isso. Ele ontem soltou uma nota, assim, institucional, tal, confiamos que tudo será esclarecido, etc e tal. Eu até brinquei, falei assim, tem que demonstrar surpresa pelo menos, né? Porque ele é amigo do Baldi, né? Como eu disse, frequentam, viajam juntos. Aí ele disse o seguinte hoje, olha, lamento o ocorrido e me solidarizo com ele e sua família, mas quero lembrar que nenhum fato é vinculado ao governo de São Paulo. Sua gestão aqui é como secretário dos transportes, que ao longo desses 19 meses foi proba, correta, dinâmica e dentro das expectativas do governo. Dória decidiu neste primeiro momento não chutar o balde. O próprio secretário preso pediu licença do cargo por 30 dias para preparar sua defesa. O governador acrescentou o seguinte, ele saberá fazer sua defesa e apresentar seus documentos, que com certeza o fará e muito bem, e nós confiamos na justiça. Que bom que você confia, Dória. Vamos lá. O Maia, também é outro, que ficou aí um dia em silêncio e acabou tendo de se manifestar, né? Avaliou como muito dura e um pouco arbitrária a prisão do secretário de Transportes Metropolitanos, né? O Alexandre Baldi. Aliás, decisão proferida aí pelo Marcelo Bretas. Questionado aí sobre a prisão, ele disse o seguinte, lá no canal do Marco Antônio Villa. Fiquei surpreendido, claro, não tinha nenhuma informação, acho que a decisão é muito bruta, muito dura. Prender uma pessoa por causa de um fato de 6 ou 7 anos atrás me parece uma decisão, vamos dizer, um pouco arbitrária. Tá certo. Pelo menos é sincero no seu sentimento. É isso. Baldi hoje, então, pediu a soltura aí para quem? Gilmar Mendes, né? E ele pediu também no TRF, mas foi negado. Então agora ele correu lá no Gilmar Mendes, tá? O Abel Gomes, que negou a liberdade do Baldi, disse que a alegação não indica manifesta ilegalidade a ser sanada neste momento processual. Ademais, há elementos que a princípio vinculam o paciente aos fatos investigados. Também negou a soltura do Rafael Lousa, ex-presidente da Junta Comercial de Goiás, indicado ao cargo por Baldi e que teria intermediado pagamento de propina a ele. Então a defesa do Baldi acionou o Supremo, onde aguarda a decisão do ministro Gilmar Mendes. O que será que o ministro Gilmar Mendes vai fazer? Façam suas apostas, hein? O que é irônico nisso aí, né? O pessoal estava reclamando, prendeu o cara
Bom, tinha a condução coercitiva, né? Que inclusive quem acabou com a condução coercitiva? Gilmar Mendes. Depois o próprio STF, né? Mas quem travou a condução coercitiva no primeiro momento foi o Gilmar Mendes. E aí, olha que interessante, né? Como é a ironia da política. O Carluxo, ele foi ao Twitter e postou aqui, ó, inclusive, primeiro foi a Carla Zambelli, tem até a logo da Carla Zambelli aqui, postou uma foto do Moro com o Dória e com o Alexandre Baldi. O Moro aqui com uma faixa, né? Provavelmente recebeu ali alguma homenagem e tirou a foto. Inclusive está aí, de uma forma bastante institucional. Sabe o que aconteceu? Mostra aí, Freitas. Surgiram fotos do Bolsonaro com o próprio Alexandre Baldi. Aliás, tem até vídeo. Tem vídeo aí? Solta o vídeo. Até mesmo essa taxa cobrada pela Caixa Econômica, acho que está um quanto exagerada e ver que diminui esse valor até para poder atender mais a população. Obrigado pelo apoio, pela confiança. O pessoal da Minha Casa Minha Vida, fiquem tranquilos aí que, caso seja presidente, o programa continuará sim. Você votou no 17 e ganhou o 13, né? Aliás, tem gente que acha que não, que o 13 seria até melhor. Ó, vocês viram aí ele pedindo, falou do Minha Casa Minha Vida, né? Eu denunciei justamente este contrato aí, objeto dessa reunião, porque um dos últimos atos do Alexandre Baldi, isso eu denunciei no ano passado, um dos últimos atos do Alexandre Baldi como ministro das cidades do Temer foi aprovar uma série de projetos do Centrão, né, para atender currais eleitorais para a construção de Minha Casa Minha Vida. E o que aconteceu? A CGU tinha feito ali a checagem técnica do procedimento e eles tinham atropelado tudo, tinham feito um negócio tudo legal. Até porque não tinha nem previsão orçamentária e ele saiu aprovando o projeto, né, tentando empenhar um dinheiro que nem não tinha sido aprovado, que nem existiu. Então, passaram aí, o pessoal do Centrão passou o primeiro ano pressionando para a liberação do Minha Casa Minha Vida. Aí o então ministro do Desenvolvimento Regional, que até caiu, né, ficou segurando e caiu por causa disso. Como o Weintraub também, né, criou esse problema aí de demitir o primo do Baldi, o Rodrigo Maia tentou inclusive derrubá-lo, passaram então a fazer uma pressão enorme, né? Não estou aqui defendendo o Weintraub não, mas a política é feita dessa forma. Inclusive, antes dele sair do cargo, eu questionei, porque ainda no cargo ele começou a abrir o MEC para indicados do Centrão. E eu sei que ele teve reuniões com o Bolsonaro e o Bolsonaro mandou ele abrir. Eu não sei até hoje porque que ele fugiu, ele não explicou. Mas o fato é o seguinte, o Centrão conseguiu pegar, né? Conseguiu chegar no MEC, conseguiu entrar. E você já sabe o que virá. Não há surpresa, tá? Já chegaram no coronavírus, podem preparar isso.